É o nosso dever sermos uma igreja santificada, uma comunidade santificada, não somente nos cultos, mas em toda a nossa vida. Abra comigo em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Hebreus 12, 14, essas palavras: segui a paz com todos, na igreja, no mundo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação aqui é um termo muito forte no grego e muito interessante. Traz basicamente a ideia de separação de algo para outra coisa. Essa é a ideia do termo santificação. Ela aparece 900 vezes na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e sempre traz a mesma ideia. Assim, de acordo com o uso bíblico dessa palavra, ser separado é ser subtraído, tirado de um uso mundano, comum, para ser dedicado, devotado a Deus. Algo santificado na Bíblia. Por exemplo, um objeto, como um utensílio no templo, ele era separado só para aquele objeto. Ele era um objeto santo, separado pela glória de Deus. Era um garfo para usar na panela lá onde o sacrifício era colocado e a carne era cozida. Aquele garfo era só para aquilo. Ele foi separado do uso comum na casa do sacerdote, pelas pessoas, para fazer alguma coisa, era só para aquilo. Essa ideia, separado de algo para Deus, para o uso do Senhor. Um lugar, o próprio templo, para cultos, sacrifícios, a maneira de Deus. Não era um lugar de fazer festa, não era um lugar de reunir a associação, a comunidade, era separado do uso comum para o Senhor. E às vezes, ocasiões, dias solenes, festas solenes, sábados solenes, o dia do Senhor, separado do uso comum, do trabalho, do estudo, da feira, neste dia, para o Senhor, para servi-lo, para a feira da alma, para congregar, para alcançar almas. Esse é o significado de santo e santificado na Bíblia. Às vezes eram pessoas, um levita, um sacerdote, separado para a obra do Senhor. Uma pessoa salva é alguém chamada por Deus para fora do domínio de Satanás e do pecado, para dentro do reino de Deus, para conhecer e andar e servir a Deus. Assim, queridos amigos, esse é o significado primário de santificação, ser separado. Você não pode ser santo se você não está separado do pecado. Você não pode ser santo vivendo no pecado, não existe isso. Há um aspecto negativo, então, em santificação, e é este: estar separado de algo, subtraído, tirar para fora. Esse é o chamado para se apartar do pecado, tudo aquilo que é mundano, na televisão, na internet, no modismo, na cultura. Ser diferente, ser separado. Tem esse aspecto negativo. Abra comigo em Tito, capítulo 1, versículo 15, porque é algo muito interessante aqui. Porque sem santificação, todas as coisas são impuras. Tito capítulo 1, versículo de número 15, diz essas palavras: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Sabe o que eu pensava sobre esse texto aqui no passado? Eu não entendi ele muito bem, lendo rapidamente. Pensava, bem, claro, tudo é puro para o salvo. Ah, perfeito. Se alguém me exorta e diz, olha, não usa essa roupa, não, ela é indecente, ou não anda com essas pessoas, ou não se envolve com isso. Não, eu sou salvo, você está vendo impureza onde eu não estou vendo. Tudo é puro, posso usar tudo em todo lugar. Era uma desculpa para o pecado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que esse texto está informando. Todas as coisas, ele diz, são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que esse versículo quer dizer é isso. Um coração que foi santificado, um coração santificado é o altar que santifica todas as coisas. Se eu não nasci de novo, tudo aquilo que eu desejo oferecer a Deus está manchado pelo meu pecado. Essa é a ideia. Porque eu não fui santificado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Em Jesus Cristo, Deus santifica o seu filho, a sua filha, e assim torna
a adoração dele e dela aceitável, santa, porque ele é santo. Assim todas as coisas são puras para os puros, seu culto é puro, sua adoração é pura, seu serviço é puro. Então há um aspecto negativo de subtração que é positivo, é claro. Santo é alguém separado, querido amigo, você tem vivido assim. Você tem separado este dia do Senhor para o Senhor e ao longo da semana se apartado do mal. Este é o chamado para a santificação da congregação do povo de Deus. Se você se esforça para separar-se do pecado, e aqui está o outro aspecto positivo, né? Separado de algo para algo. Separação traz este elemento de servir ao Senhor. Veja, se você se esforça para se apartar do pecado, separar-se do pecado, mas você não dedica a sua vida ao Senhor, você se apartou, negativo, mas você não dedica ao Senhor, esse vaso foi lavado, mas fica parado, esse instrumento foi santificado, mas está parado, não está servindo ao Senhor, então a tua santificação é parcial, ela é incompleta. Nós não apenas nos apartamos daquilo que é desagradável a Deus, mas nós nos apartamos daquilo que é desagradável a Deus para algo que é agradável a Deus. Nós nos santificamos destas coisas para sermos limpos para o serviço do Senhor. Nossa santificação não é apenas brilharmos, é também servirmos. Assim, isso é essencial em qualquer serviço dirigido a Deus. Lá em 2 Timóteo 2:1 diz assim: de sorte que se alguém se purifica destas coisas que ele menciona, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para ficar paradinho, dormindo no uniforme. Não. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado, foi preparado para toda boa obra. Assim, esses são os dois aspectos de uma igreja santificada: separação do pecado e consagração a Deus, dá o significado ao que é ser santo. Assim, não é apenas se separar do que é errado. Eu tenho buscado viver sem pecado, fora do mundo, não quero isso, não quero aquilo, mas estou aqui sentadinho assistindo um jogo, uma televisão, eu não estou servindo, eu não estou me envolvendo com pecados e tentação, mas está dormindo no uniforme. Foi santificado para ser útil e está sendo empoeirado. Será que nós somos santificados como crentes? Graças a Deus, como igreja temos buscado, não é? Servir ao Senhor, andar em santidade. Esses dois aspectos, não é? 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Porque o Deus que você ama, ama a santidade. Ama. Daí, às vezes, isso explica, às vezes, da disciplina do Senhor em nossa vida. Quando o Senhor, Ele precisa esfregar com mais força para nos limpar de certas manchas, porque Ele ama a santificação em seu povo. Você parou para pensar sobre isso? Deus não esfregaria com tanta força às vezes se não fosse para remover as manchas que se apegam ao tecido do nosso coração e ao nosso caráter. Esse meu servo, esta minha filha, vai ser santo para mim. E se nós somos obstinados, complacentes com o mundo, Ele irá nos santificar às vezes desta maneira. Às vezes, pastor, quando mais eu oro por santificação, pastor, algo estranho acontece. Mais eu vejo os meus pecados, pastor. Mais eu oro por santificação, mais eu vejo os meus pecados, mais dos meus pecados. É exatamente isso. Ele mostra os cantinhos encardidos para que você traga diante dele. Não é? Você estava ali trocando o pneu daquele carro, engraxou toda a mão, lavou, passou escova, aquele pó, limpou, tá bonitinho. Põe perto da luz, o que você vê? Os cantinhos, não é? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, que é luz, santo, mas Ele ilumina as nossas falhas, para que nós as tragamos diante dEle para serem limpas. Esse é o processo de santificação. Ele opera assim em nós. Você não quer ser limpo? Ele revela a sujeira. Então você se arrepende, traz diante do Senhor e trabalha nessa questão e rompe isso da sua vida. Mas ou você resiste,
Você não quer ser limpo e santo para servir ao Senhor melhor? Queridos, Ele está nos preparando para o céu, para entrarmos em Sua presença. Deus não leva ninguém ao céu, senão aqueles que Ele santifica. A Igreja Santa é a habitação do Espírito Santo.